Salve, sejam bem-vindos a essa videoaula. Meu nome é Giorgio Bonfanti e eu sou professor de teoria e baixo elétrico na Escola Municipal de Música de Paranaguá. Nessas aulas veremos alguns argumentos importantes dentro das duas disciplinas, teoria e baixo elétrico, que vocês podem estudar no tempo de quarentena. Lembrando que todas as referências de vídeos de teoria musical estão disponíveis no livro Borromeo Med, chamado Teoria Musical. Todas as referências estão nesse livro. É bom a gente dar uma pesquisada também, ler os capítulos do livro. Ao final do vídeo eu vou colocar a referência do livro, o capítulo do livro, que eu utilizei para fazer essa videoaula. Dentro do som, a gente tem 4 características principais do som. Essas características são a altura, a duração, a intensidade e o timbre. A altura é determinada pela frequência das vibrações. Isto é, quantos ciclos inteiros de vibração acontecem no momento dessa nota realizar 1 segundo de tempo. Quantas vezes o ciclo da nota aconteceu em 1 segundo. Por exemplo, a frequência mais conhecida que a gente tem é o Lá 440, que por muito tempo foi utilizado como afinação padrão, mas agora, ultimamente, tem sido utilizada a afinação de 438 Hz ou 442 até 43 Hz, tá? Isso depois vamos ver que muda também o timbre em alguns casos, tá? Mas, mientras maior a vibração, mientras maior o número de frequências por segundo, maior a altura do som. Então, por exemplo, esse lá tem 220 Hz. Esse lá tem 440 Hz. Então, professor, mas então cada vez que eu aumento uma oitava, eu dobro o número de frequência? Exatamente. Cada vez que você vai na próxima oitava, esse número de frequência vai ser o dobro da anterior. Ou seja, esse é um Lá 220, certo? Esse vai ser um Lá 440. Esse vai ser o Lá 880. E esse 1760. Isso faz sim com que toda nota tenha o seu certo número de frequências. Por isso, podemos identificar essa altura. Porque a frequência mais curta ou mais longa, certo? Vai identificar a altura dessa nota. A segunda característica principal do som é a duração. Ou seja, quanto tempo dura esse som. E isso é determinado pela emissão de vibrações, ou seja, uma corda de um violão, por exemplo, tem uma duração. Cada nota, cada corda emite uma duração. Essa duração depende do instrumento, certo? Em instrumentos elétricos ou eletrônicos, essa duração pode ser infinita, certo? Porque basta só você apertar o botão e esse botão, no teclado, por exemplo, ou no mesmo computador, essa emissão de som não vai parar até você deixar de apertar esse botão, certo? Parar esse impulso. Mas num violão, isso não é assim. Num violão, quando você bate essa corda vibra por um tempo determinado, não é infinito. Para ela continuar vibrando, você tem que continuar batendo, certo? Você tem que continuar dando ataque para essa corda conseguir continuar vibrando, certo? Isso chama sustain na linguagem de instrumentos analógicos, tá? Sustain. Então, quanto tempo a nota se sustém?
certo? A terceira característica principal do som é a amplitude das vibrações, a intensidade, tá? Quão forte é isso aí? Por quê? Porque, obviamente, temos instrumentos de diferentes volumes, certo? Temos um volume baixo, um volume médio, um volume alto, por exemplo. Os instrumentos de sopro, tá? Sempre falando sobre instrumentos analógicos, tá? Instrumentos que eles produzem essas vibrações mecanicamente e não digitalmente, como poderíamos fazer num computador, certo? Essa intensidade de um instrumento de sopro é geralmente mais alta do que um instrumento de corda, dependendo também do instrumento de corda, claro. Tirando desse grupo de instrumentos de cordas a guitarra elétrica e o baixo elétrico e os instrumentos elétricos. Por quê? Porque eles têm alterações diferentes de controle de volume. Eles precisam de um amplificador, que é o que vai aumentar a intensidade desse som, tá? Então, sempre falando em instrumentos analógicos, ou seja, que eles mesmos produzem naturalmente produzem a vibração que o nosso ouvido vai sentir, tá? Essa intensidade é a amplitude das vibrações. Ou seja, quão grande, quão maior ou menor vão ser essas vibrações determinadas pela força ou pelo volume do agente que produz o som. Ou seja, um violão tem menos vibrações, menos amplitude de vibrações do que um sax, por exemplo. O sax é um instrumento que precisa de uma pressão física provocada pela exalação do vento na boquilha. Então, que faz que a palheta bate na boquilha e emite um som que depois, ao abrir e fechar as amalgamas dos botões do instrumento, vai produzir notas diferentes. Outro instrumento que tem um volume maior, mesmo sendo de corda, é o violino, por exemplo. O cello. Toda a família dos violinos. Violino, viola, cello, contrabaixo. Esses instrumentos têm um poder de emissão maior por causa de terem a frição da corda. Então eles também conseguem um sustain maior. Por quê? Porque uma vez que acontece o ataque, a duração da nota, que é a segunda característica principal do som, a duração se estende pela largura do arco. Então ela vai durar todo o tempo que o intérprete desejar, mientras ele esfrega o arco na corda, certo? Ele pode fazer menos tempo também, fazendo uma técnica que chama staccato, né? Tac, tac, tac. Então, cada duração é pequena, por consequência, neste caso, a intensidade também tem um pouco de relação com isso, não toda, porque você pode fazer um staccato fortíssimo, pam, 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 pode fazer um staccato pianíssimo, pam, 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 certo? Agora, essa intensidade, no caso dos instrumentos de corda frotada, é maior que os instrumentos de corda, digamos, pizzicata, porque também os instrumentos de corda frotada têm a técnica pizzicato, que você vai praticamente fazer o mesmo que você faz com um violão, mas nesse tipo de instrumento o som vai mudar. E também vai mudar a quarta característica principal do som, que é o timbre. O timbre é a combinação das vibrações determinadas pela espécie do agente que se produz. Ou seja, quando a gente faz um som, quando emite um som com violão, quando emite um som com um sax, com contrabaixo, esse som não é uma vibração só, é um conjunto de vibrações. Esse conjunto de vibrações cria o que chama-se de timbre. E é por isso que um violino soa diferente que um sax, que um violão e que outros tipos de instrumentos, certo?
Então, esses instrumentos soam diferente por causa da diferença de vibrações conjuntas dentro desse som, tá? Essa combinação de vibrações dá o timbre ou a cor do som. As informações nesse vídeo vêm da referência do livro Bohumiomet Teoria Musical, capítulo 1, página 11 e 12. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima videoaula.